Leitura dramatizada, terceira temporada, e esse é o nosso programa de número 5. Pois é, gente, e ele tá de volta. Rui Jobim Neto, aliás, ele tá de volta não como autor, não como dramaturgo, mas sim como ator. Olha só, gente, ele traz pra gente duas passagens pequenininhas da peça A Margem da Vida de Tennessee Williams. Olha, gente, eu fiquei muito feliz com o Rui Jobim Neto, cara, porque é um trabalho nota 10. E agora com vocês, a leitura! Eu não fui para a Lua. Eu fui para muito mais longe. Porque o tempo é a mais longa distância entre dois lugares. Não muito depois de tudo o que aconteceu, eu fui despedido por escrever um poema na tampa de uma caixa de sapatos. Eu deixei St. Louis. Eu desci os degraus dessa escada de incêndio pela última vez e segui, daí em diante, os passos de meu pai, tentando encontrar em movimento o que estava perdido no espaço. Eu viajei em direção a tudo o que eu podia. As cidades apareciam para mim como se fossem folhas mortas, folhas que eram brilhantes e coloridas, mas que estavam arrancadas de seus galhos. Eu podia ter parado, mas eu estava sendo perseguido por algo. E isso sempre me aparecia de repente e me tomava completamente de surpresa. Talvez fosse um trecho de uma música conhecida, talvez fosse apenas um pedaço de vidro transparente. Talvez eu estivesse caminhando por uma rua à noite em alguma cidade estranha antes de encontrar companhia. Eu passo por uma vitrine iluminada de uma loja onde se vende perfume. A vitrine é decorada com peças de vidro colorido, pequenas garrafinhas transparentes, em cores delicadas, como se fossem partes de um arco-íris destroçado. Então, de repente, minha irmã toca o meu ombro. Eu me viro e olho dentro dos olhos dela. Oh, Laura, Laura, eu tentei te deixar para trás, mas eu te sou mais fiel do que eu pretendia ser. Eu procuro um cigarro, eu atravesso a rua. Eu entro num cinema, num bar, eu compro uma bebida. Eu converso com a pessoa estranha mais próxima. Qualquer coisa que possa fazer soprar suas velas. Pois nesse momento, o mundo está iluminado por relâmpagos. Sopra suas velas, Laura. Então, adeus. Sim, eu tenho truques no meu bolso. Eu tenho cartas na manga. Mas eu sou o oposto de um mágico de palco. Ele te dá a ilusão sob a aparência da verdade. Eu te dou a verdade sobre o agradável disfarce da ilusão. Para começar, eu volto no tempo. Eu retorno àquele período singular, os anos 30, em que a inteira classe média americana estava se matriculando numa escola para cegos. Seus olhos os estavam cegando, ou eles tinham cegado seus olhos. Então, eles tiveram seus dedos forçosamente pressionados sobre um incandescente alfabeto braille de uma economia em dissolvência. Na Espanha, houve revolução. Aqui houve apenas confusão e gritaria. Na Espanha, houve Guernica. Aqui houve distúrbios trabalhistas, alguns muitas vezes violentos, em cidades, por sua vez, pacíficas como Chicago, Cleveland, St. Louis. Esse é o background social da peça. A peça é memória. Sendo uma peça de memória,
Ela é vagamente iluminada, é sentimental, não é realista. Na memória, tudo parece acontecer com música. É o que explica o violino que se ouve das coxias. Eu sou o narrador da peça e também um personagem dela. Os outros personagens são a minha mãe, Amanda, a minha irmã, Laura, e um cavaleiro que nos visita e que aparece nas cenas finais. Ele é o personagem mais realista na peça, sendo o emissário de um mundo de realidade do qual, de alguma forma, nós nos afastamos. Mas desde que eu tenha uma fraqueza dos poetas por símbolos, eu estou usando esse personagem também como símbolo. Ele é aquele demorado, mas sempre esperado algo pelo que vivemos. Há um quinto personagem na peça que não aparece, a não ser nessa fotografia maior do que a própria vida e que fica sobre a lareira. Esse é o nosso pai, que nos deixou há muito tempo atrás. Ele era um homem da telefonia e que se apaixonou pelas longas distâncias. Ele deixou o seu emprego na companhia telefônica e seguiu uma luz fantástica para fora da cidade. A última vez que soubemos dele foi por um cartão postal de Mazatlán, na costa do Pacífico, no México, contendo uma mensagem com 2 palavras: alô, adeus, e sem endereço. Eu acho que o resto da peça vai se explicar por si própria. É isso aí, pessoal. Dá um like aqui, se inscreve no canal e o mais importante, vacine-se. Um grande abraço a todos e tchau!